e nós vamos tratar sobre a santificação. Nos dois últimos estudos, nós vimos no estudo do número 11 a justificação, como Deus justifica ou torna justo aquele que foi chamado pela sua graça e misericórdia, que foi aplicado a ele a obra de Cristo, né? A justiça de Cristo foi aplicada ao pecador arrependido, e esse pecador arrependido foi justificado da sua culpa, e não há mais condenação sobre ele, porque sobre ele agora paira a obra de Cristo Jesus, né? Vimos com o pastor Joselito, na lição número 12, a adoção, né? Como esse justificado é adotado na família de Deus como filho de Deus, né? Então o pastor Joselito tratou disso, e hoje nós veremos que esses que foram justificados e que foram adotados na família de Deus como filhos de Deus, agora são santificados, né? São tratados ou trabalhados pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, para serem semelhantes a Cristo, para crescerem espiritualmente, para amadurecerem na sua fé, e para que eles possam expressar a glória de Deus, né, em suas vidas agora transformadas. Isso é o que trata a doutrina da santificação, e nós veremos aqui com vocês a importância de entender e de buscar viver uma vida de santificação. Então, estamos chegando aproximadamente à metade do nosso curso, e queira Deus a gente possa até o final do ano terminar essas lições para a vida da igreja, para o seu crescimento espiritual, para o seu aproveitamento na fé, para que você se torne um cristão consciente, bem instruído, preparado e que viva a palavra de Deus. Os nossos objetivos hoje, nessa lição de número 13, do capítulo 13 da Confissão de Fé de Westminster, tem por objetivos entender que a santificação, em primeiro lugar, é uma experiência daqueles que foram regenerados, né? Então, quem é que vive esse processo de santificação? Todos aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus, todos aqueles que foram atraídos ou chamados pelo Evangelho, todos aqueles que foram justificados dos seus pecados, todos aqueles que foram adotados por Filho de Deus. Agora essas pessoas, né, vivem a experiência da santificação, desse trabalhar de Deus em suas vidas, mudando o seu caráter, fazendo vencer os vícios pecaminosos adquiridos na vida que vivia antes na ignorância, né? Então essa pessoa é tratada, trabalhada, levada ao amadurecimento espiritual e à vitória sobre a natureza pecaminosa, não é, que habita o coração de todo ser humano. Então, o primeiro objetivo é entender que a santificação é uma experiência daqueles que foram regenerados. Em segundo lugar, que é uma experiência sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso aqui é muito importante, porque a gente ouve muito pessoas, baseado na doutrina da graça ou doutrina da eleição, né, achar que podem viver uma vida dissoluta no pecado, desregrada, e ser salvo por causa disso, né? E a gente vai ver que a salvação, a gente tem visto aqui com vocês, que a obra da salvação de Deus é uma obra completa. Ela não só justifica o pecador, mas ela santifica o pecador justificado, né? Então, é muito importante a gente entender isso aqui, que a santificação é uma experiência sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Ninguém será glorificado se não for santificado. Então, nós temos aprendido aqui com vocês que a salvação tem esse aspecto, como é que eu diria aqui, tríplice. A salvação aponta para um passado na minha vida, né, quando há 30, quase 40 anos atrás, eu fui justificado da culpa do pecado que era sobre mim.
De lá para cá, eu estou nesse processo de santificação. Ou seja, eu estou sendo salvo do poder do pecado sobre a minha vida. A cada dia que passa, eu vou crescendo em santificação, a velha natureza vai sendo enfraquecida ou mortificada, e eu vou crescendo e Deus vai moldando em mim o caráter de Cristo Jesus. Isso é a santificação. Eu estou sendo salvo no momento presente do poder do pecado sobre a minha vida. Lá atrás eu fui salvo da culpa, eu venho sendo salvo do poder do pecado sobre mim. E no futuro, quando eu partir, ou se Cristo voltar antes disso, eu serei glorificado, ou seja, salvo de forma definitiva da presença do pecado sobre mim. Fui salvo da culpa, estou sendo salvo do poder, serei salvo da presença do pecado, não haverá mais pecado. Então, quem for justificado precisa passar por esse processo de santificação para ser glorificado. Então, a segunda coisa que a gente vai abordar aqui com vocês é que a santificação é uma experiência sem a qual ninguém verá o Senhor, como afirma o escritor de Hebreus. Em terceiro lugar, entender que a santificação é uma experiência que vivifica e aproxima o crente de Deus. Cada vez mais eu vou crescendo no conhecimento e na intimidade com Deus nesse processo de santificação. Esses três objetivos, entre outros, a gente vai abordar com vocês nessa manhã na aula de hoje. O texto que eu trago para vocês como base para essa lição de santificação é Romanos capítulo 6, verso 22. Está aqui o texto, você pode também abrir sua Bíblia, é bom porque você aí anota e faz as observações devidas. Romanos capítulo 6, verso 22 nos diz o seguinte: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Veja, observe comigo, se nesse texto de Romanos capítulo 6, verso 22, não está implícito a justificação, a santificação e a glorificação. O apóstolo Paulo está concluindo o seu raciocínio. No verso 22 ele diz: agora, porém, já que nós fomos libertados do pecado, da culpa do pecado, e que nós fomos adotados como filhos de Deus, na família de Deus, nós somos agora transformados em servos de Deus. Já que fomos justificados ou libertados do pecado, já que fomos transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto, a vossa vida, para a santificação. E, por fim, como consequência disso, a vida eterna, a glorificação. Então, esse texto é muito importante para que a gente possa entender que a santificação é um processo pelo qual aquele que foi justificado vai viver a sua vida em crescimento espiritual até que Cristo venha ou até que a gente parta para estar com Ele. À guisa de introdução, o nosso estudo nos diz o seguinte, que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a palavra de Deus está repleta de recomendações para que o povo de Deus viva uma vida de santidade. A santidade de Deus exige de seu povo uma vida santa. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, Pedro está citando o livro de Levítico, a lei, a Torá, e diz assim: sejam santos, porque eu sou santo. Então, Deus requer dos seus filhos, daqueles pecadores que foram justificados da sua culpa, atraídos à graça de Deus, adotados na família de Deus, que eles sejam santos, como Deus é santo. Jesus, certa vez, falou
e o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, registra, no verso 48, ele diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, o Pai Celeste, o Pai que está nos céus. Então, o desejo da vida de uma pessoa que foi transformada, que foi justificada dos seus pecados, que foi adotado na família de Deus como filho, é querer imitar o Pai, querer ser como o Pai. Assim como filhos pequenos desejam imitar os pais, a Bíblia diz que nós, como filhos de Deus, deveríamos querer imitar a Deus, ser como Ele, né? Então Jesus aqui exorta os seus ouvintes, os seus discípulos, a buscarem ser perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Pedro diz, citando o Levítico, né, sejam santos, como eu sou santo. Deus dizendo ao seu povo Israel. Então aqui, no Catecismo Maior, na resposta à pergunta 75, o Catecismo nos diz o seguinte, que santificação é uma obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos, são nesta vida, pela poderosa operação de seu Espírito e pela aplicação da morte e da ressurreição de Cristo, eles são plenamente renovados segundo a imagem de Deus, tendo as sementes do arrependimento que conduz à vida e de todas as outras graças salvíficas implantadas e fortalecidas. Assim, eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para uma novidade de vida. Então, o Catecismo Maior, na sua pergunta 75, respondendo a essa pergunta, o que é uma vida de santificação, ele expõe isso, né? Que a santificação é essa obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos, são nesta vida, pela poderosa operação de seu Espírito e pela aplicação da morte e da ressurreição de Cristo, plenamente renovados, segundo a imagem de Deus, né? Deus nos salvou para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. A gente vai observar isso direito, e essa é a obra do Espírito Santo no coração do crente, que soma ou coaduna com o teu esforço de querer buscar uma vida em santidade, né? Então é uma obra que Deus opera com a sua permissão e com a sua obediência. A santificação se inicia por ocasião da conversão e se desenvolve durante toda a sua vida. Então, ela teve o começo lá quando você foi regenerado, quando você foi alcançado, quando você foi justificado, e ela vai ser um processo que perdurará durante toda a sua vida aqui. Então, enquanto você estiver aqui, vivendo essa vida, o Espírito Santo de Deus está operando em você para te convencer e conduzir a buscar e a viver uma vida de santificação. A santificação é um processo contínuo e crescente, que exige de nossa parte esforço, obediência, renúncia e zelo, né? Como nós vimos aqui, né, na exposição de Gênesis, a gente estamos vendo o exemplo da vida de Abraão, né? A sua fé, as suas contradições, as suas lutas, né? Uma decisão difícil de tomar, de abrir mão de um filho, em obediência ao que Deus falou ao seu coração. Então, tudo isso mostra os altos e baixos na vida de um homem de Deus, de um servo de Deus, que demonstra para a gente essa vida crescente de santificação, que requer ou que exige de nós esforço, obediência, renúncia e zelo. E através da santificação expressamos a nossa gratidão a Deus, a nossa fidelidade a Deus e a nossa consagração, né?
É através dessa vida de santificação, dessa busca, da conscientização da necessidade, da busca e de viver essa vida, que a gente expressa a Deus gratidão, porque reconhecemos que somos pecadores e Ele nos salvou por sua graça, né? Então a resposta que a gente dá a Deus, que a gente tem no coração, que brota no coração de uma pessoa salva, é a santificação, né? Ele quer agradar a Deus, ele quer ser parecido com o seu Senhor e Pai e Deus, né? Ele quer viver a vida de Deus, e ele busca ser fiel a isso, e ele consagra a sua vida ao Senhor. Então isso é uma vida de santidade, né? Vejamos mais um pouco do que a Bíblia diz sobre esse assunto. Esse quadro aqui eu quero trazer para que você somente veja, a gente não vai entrar muito nele, mas aqui a gente faz uma linha divisória entre aqueles que são salvos na parte superior e aqueles que não são salvos na parte inferior. Como se opera a ação de Deus? Essa é a gente chama de ordo salutis no latim, que significa a ordem da salvação, de uma perspectiva reformada ou calvinista, né? Nós somos uma igreja reformada, nossa teologia é reformada, a confissão de fé é fruto desse movimento do século XVI que gerou o protestantismo histórico reformado. Nós vemos aqui a doutrina da eleição, né? que é a ação de Deus em escolher aquele a quem Ele vai salvar. Deus interviu na história, a gente tem aprendido isso aqui, que Deus seria justo se deixasse toda a humanidade debaixo de juízo e condenação, porque todos os homens estão debaixo de juízo e condenação por escolha de Adão e por escolhas próprias, né? Todos nós carregamos uma natureza corrompida e pecaminosa em rebelião contra Deus. E se Deus fosse somente justo, Ele condenaria todos nós. Mas Deus também quis mostrar a sua misericórdia, o seu amor e a sua graça, e interviu para salvar. E essa intervenção de Deus foi a vida do seu próprio Filho que Ele ofereceu, para que aqueles que mereceriam juízo caísse sobre o seu Filho, o juízo que era sobre nós. Então Deus derramou sobre o seu Filho a nossa culpa. Agora, Deus satisfez a sua justiça e tem agora nas mãos a condição de salvar. Mas a Bíblia nos diz que Deus quis mostrar a sua misericórdia em salvar e quis mostrar o seu juízo em condenar, a sua justiça. E aí Deus salva a quem quer e condena a quem quer. Que isso é um ato da graça de Deus. É isso que a Bíblia chama da doutrina da eleição. Deus elegeu, escolheu a quem Ele quer salvar. Ele é justo para quem Ele condena, e Ele é misericordioso para quem Ele salva. Ninguém nunca pode levantar a voz para dizer que isso é injustiça de Deus. Por que Ele salva a uns e não a todos? A Bíblia diz, e a Bíblia é clara na resposta, porque Deus quis mostrar a sua justiça e quis mostrar a sua misericórdia. Ninguém é salvo porque é bom. Ninguém é salvo porque não é pecador. Ninguém é salvo porque é melhor do que o outro. A salvação é um ato da misericórdia de Deus que Ele manifesta a quem quer. Não é? Essa é uma das doutrinas talvez mais difíceis de serem digeridas, não é? Mas ela está na palavra de Deus. Então, Deus nunca foi injusto. Paulo escreve a carta aos Romanos e responde a esse tipo de dúvida que possa nascer no coração do homem caído, em rebelião contra Deus, que sempre procura culpar a Deus e responsabilizar a Deus pela desgraça e pelo pecado no mundo. A desgraça do mundo e o pecado no mundo é consequência da decisão humana de se rebelar contra o seu Criador. Deus interviu para consertar isso, não é? E Ele deu a vida do seu próprio Filho, quando Ele não era obrigado a fazer isso. Mas agora Ele chama para si a responsabilidade e o direito
de salvar quem quer. E aí, essa linha mostra isso, a eleição de Deus, que é uma responsabilidade e um ato de Deus somente, que não depende de quem quer ou de quem corre. Aí vem a expiação, a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, Deus entregar o seu Filho para derramar sobre ele a culpa e o pecado daqueles a quem ele quis salvar. Aí depois disso vem o chamado, a anunciação do Evangelho, a pregação do Evangelho, que deve ser dada a todos os homens, mas que vai surtir efeito no coração daqueles eleitos. Então esse é o chamado, a pregação do Evangelho. E aí essa pregação do Evangelho é operada ou aplicada no coração do ser humano pelo Espírito Santo de Deus, que chama eficazmente os eleitos. Nesse chamado, o Espírito Santo opera a regeneração, gerando vida onde havia morte. Acontece, isso é tudo ligado e imediato. Acontece então a conversão, que é um convencimento da parte do Espírito Santo, mostrando ao homem a sua situação de juízo, de justiça, e que ele está debaixo de condenação. Esse homem é levado a fé, a arrependimento e fé em Cristo Jesus. Reconhece o seu estado e crê na graça de Deus, no que Deus fez para redimi-lo e salvá-lo. Então essa pessoa, quando passa por esse momento que nós chamamos de novo nascimento, de conversão, fruto da operação regeneradora do Espírito Santo, ele é justificado, é aplicado a ele a justiça de Cristo. O que Cristo fez na cruz, os méritos de Cristo é aplicado a essa pessoa que está sendo regenerada e que passou pelo processo de conversão. E após a justificação, então, vem a santificação. Enquanto a justificação é um ato de Deus, em considerar justo um pecador perdido, porque foi aplicado a ele a obra de Cristo, os méritos de Cristo, a santificação agora dá a esse pecador justificado a condição de, junto com Deus, crescer em santificação. Ele agora é nova criatura, ele tem uma vida nova espiritual, ele é um ser regenerado agora, ele entende as coisas de Deus, a palavra de Deus lhe faz sentido, o Espírito Santo habita o seu coração e o conduz nessa vida de santificação, o convencendo a se render a Deus, a crer em Deus, a buscar a Deus. Então é isso que o texto diz quando fala que a santificação é um processo, depois do ato de justificação, onde opera Deus na pessoa do Espírito Santo e o homem, nos seus esforços, na sua busca por conhecer melhor a Deus. E por fim a glorificação, que é um ato de Deus em conceder de que o eleito, que foi chamado, que foi regenerado, que passou por esse novo nascimento, que foi justificado, que foi santificado, agora não tenha mais sobre ele nenhum pecado. Isso é a linha que a gente pode traçar na história de uma pessoa que foi eleita e agora creu em Cristo Jesus e anda no caminho. O não eleito, a pessoa que não foi alcançada por essa graça, né, ela está debaixo de condenação, pela sua própria culpa, ela olha para a cruz de Cristo e isso para ela não faz nenhum efeito, ela não quer a salvação. A Bíblia deixa claro que todo ser humano está nessa condição. Se ele não for regenerado, ele nunca vai desejar a Deus. Não há quem entenda, diz Paulo aos Romanos, não há quem busque a Deus. Todos pecaram e se colocaram numa situação de inutilidade diante de Deus. Então essas pessoas ouvem o Evangelho, o chamado geral do Evangelho, mas elas não se quebrantam, não se voltam para Deus, não se arrependem e nem creem em Cristo Jesus. Eles rejeitam e, consequentemente, condenação. Esse é o quadro aí do homem natural, sem a atuação da graça de Deus e do Espírito Santo de Deus. Então a gente percebe que uma pessoa só sai desse estágio de condenação se houver uma ação de Deus chamando essa pessoa à fé. Se o Espírito Santo de Deus não convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, ele continuaria no caminho natural da condenação, do qual todo ser humano, infelizmente, por causa da queda, se encontra. Então, se você está aqui hoje, me ouvindo,
Se você crê nesse Deus e na obra de Cristo, saiba que você é uma pessoa privilegiada. Porque mesmo sendo você um pecador, merecedor de juízo e condenação, Deus te amou, te chamou, te atraiu, te levou ao arrependimento e à fé em Cristo, né? Justificou você das suas culpas, adotou você como um filho, e agora Ele fez o Espírito Santo habitar em seu coração para te levar ao crescimento e a um processo de santificação. Está moldando o teu caráter para você ser parecido com Cristo Jesus, né? Então, dê graças a Deus, viva para Deus, busque a Deus, queira agradar a Deus, seja santo como Ele é santo, né? Busque ser perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Essa é a vida que o Senhor nos chamou a viver, né? É isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, capítulo 6, verso 22, texto que a gente leu. Justificados, pois, né, em Cristo Jesus, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então é isso que esse quadro procura mostrar para a gente entender essa linha geral. Mas, em primeiro lugar, o nosso objetivo é mostrar que a santificação é uma experiência dos regenerados, ou daqueles que passaram pela regeneração. A Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 12, versículo 1, o artigo 1º, diz o seguinte, que os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido neles criado um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados de forma real e pessoal, pela virtude da morte e da ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita. Então veja, a obra de Cristo, sua morte e sua ressurreição, aplicada à vida de uma pessoa, é quem garante que ele foi justificado, foi regenerado e agora está no caminho da santificação, né? Como é que essa santificação se dá? É pela palavra de Deus e pela aplicação dessa palavra no meu coração, através do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem abre meu entendimento, é o Espírito Santo quem me fez nascer de novo, é o Espírito Santo que me deu um novo coração e um novo espírito, porque o meu havia morrido pela queda e ele agora me regenera, gera em mim vida, quando antes não tinha. E é esse Espírito que abre os meus olhos ou o meu entendimento para compreender a palavra de Deus. É esse Espírito quem opera em minha santificação. É Ele quem me guia, quem me instrui, quem me orienta, quem me leva a arrependimento quando eu peco. É esse Espírito quem me convence a viver essa vida. Vamos lá abrir a Bíblia nesses textos de Romanos capítulo 6, versos de 5 a 6. Agora vamos nos encharcar de Escritura, para corroborar tudo aquilo que a gente tem falado aqui a vocês. Foi assim que os teólogos, que durante 5 anos e meio formularam a Confissão de Fé de Westminster, lá em Londres, para formular a religião da Inglaterra, chegaram a essas conclusões mediante a busca na Escritura dessas verdades. Romanos capítulo 6, versos 5 e verso 6, nos diz o seguinte, irmãos: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Veja o que diz o verso 14 na sequência do raciocínio de Paulo: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E o verso 22 que nós lemos no começo: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna.
Então, esse é o raciocínio de Paulo na exposição sobre esse tema, de que nós fomos libertos do pecado para uma vida de santificação. Em outras palavras, é isso. Vamos para Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos crentes na Galácia, capítulo 5, verso 24. Vejamos o que nos diz esse texto da palavra de Deus. Gálatas 5, 24. Diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Ainda está pensando e raciocinando nesse fato de que a morte de Cristo fez com que a nossa natureza pecaminosa morresse e fosse crucificada naquela cruz. E a sua ressurreição gera em nós uma vida nova, né? E é baseado nessa verdade que 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7, abra lá sua Bíblia, vamos lá, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele está aqui escrevendo aos crentes ali de Tessalônica, aos jovens, principalmente aos homens ainda solteiros e também talvez alguns casados aqui. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz, aplicando a doutrina da santificação à minha sexualidade, né? Só para a gente entender, Tessalônica fica na Macedônia, ou seja, é uma região gentílica, ou seja, não judaica, não religiosa, não temente a Deus. O evangelho chegou ali, alcançou as pessoas daquele lugar e converteu muitas pessoas. A moralidade helênica, né, ou greco-romana, era muito liberada, né? A gente sabe que havia cultos a deusas, a deusas Afrodite, onde se praticava a sexualidade com sacerdotisas, né? Então, era muito, como é que a gente diria hoje, relativo a essa questão da moralidade. E os crentes foram chamados agora a uma vida nova, diferente daquilo que vivia. E claro, porque viviam vícios pecaminosos nisso, a tendência é que aqui ou acolá acontecesse quedas nessa área. Você vai ver isso na carta aos Coríntios, você vai ver isso na carta aos Tessalonicenses. Veja como Paulo, corrigindo um comportamento de vício pecaminoso, de imoralidade, trata os crentes ali em Tessalônica e fala sobre que o propósito de Deus para a vida deles agora é santidade, santificação, e não a vida imoral. Capítulo 4, versículo 3 a 7 de 1 Tessalonicenses. A palavra de Deus nos diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E a palavra aqui grega é a palavra porneia, pode ser também traduzida por imoralidade sexual. Paulo faz um contraponto aqui entre imoralidade sexual, ou como eu uso a minha sexualidade, como eu lido com meus impulsos sexuais, e a santificação. Ele diz: a vontade de Deus é a vossa santificação, que vocês se abstenham da imoralidade sexual. Verso 4: que cada um de vocês saibam possuir o próprio corpo em santificação e honra. Ou seja, em outras palavras, saiba lidar com os impulsos sexuais que você tem. A sexualidade foi criada por Deus e é uma coisa boa, é uma bênção para ser desfrutada numa relação de casamento, de compromisso. Fora disso, se torna imoralidade sexual. Porque Deus não criou a minha sexualidade para ser vivida fora de uma relação de compromisso. Então ele está dizendo aos jovens aqui, aos homens e às pessoas, que cada um saiba lidar ou possuir o próprio corpo em santificação e honra. Verso 5: não com um desejo de lascívia, ou um desejo sexual incontrolável, como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria, neste assunto de lidar com a sexualidade, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto, conclui Paulo, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então ele está aplicando a doutrina da santificação
na área da minha sexualidade. E detectando um problema que estava acontecendo lá em Tessalônica, porque vieram de uma cultura gentílica, relativista no que tange a sexualidade, que eles estavam caindo nessa área, e Paulo diz, opa, não é essa a vontade de Deus para a vida de vocês, a vontade de Deus é a vossa santificação. E 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, diz assim, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Veja como Paulo constrói aqui de forma tão clara, Deus vos escolheu ou vos elegeu desde o princípio, é uma referência a antes da criação, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação e fé na verdade. Então, mais uma vez a gente corrobora aqui que não existe a possibilidade de uma pessoa dizer que é salva e viver uma vida fora da santificação. Viver uma vida desregrada ou dissoluta. Não existe isso. Né? Se uma pessoa defende essa tese, não, eu sou uma pessoa salva porque eu fui eleita e a minha vida é toda desmantelada nessa área, essa pessoa não viu nem o psil, quanto mais o chamado. Ela não entendeu a graça de Deus. Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, não para vivermos no pecado. Como acabamos de ler, né? Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vocês se abstenham da prostituição ou da imoralidade sexual. Então, a santificação é uma experiência dos regenerados. Uma pessoa que não foi regenerada não pode viver isso, é impossível para ela. É inalcançável para ela isso. Para um crente porque ele tem o Espírito Santo operando no seu coração, lhe dando graça para crescer em santidade. Mas vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 4, nos diz que porque Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Guarda no coração isso. Né? Você é um eleito, um escolhido de Deus? Amém, glória a Deus, aleluia. Né? E você foi eleito por Deus, você escolhido por Deus, antes da fundação do mundo, chamado no seu momento histórico, mas você foi chamado para a salvação, com o fim de você ser santo e irrepreensível diante de Deus. Né? Então guarda esse texto de Efésios 1:4 no seu coração. Agora, a santificação é uma experiência sem a qual ninguém verá o Senhor. É bom colocar isso de forma clara. O texto aqui de Hebreus capítulo 12, versículo 14, é muito claro, simples, objetivo, e não tem como você pensar de outra forma. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Então, no capítulo 13, no artigo 1 da Confissão de Fé, diz que eles são mais e mais vivificados, fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a conclusão dos teólogos de Westminster, né, com relação a essa questão de santificação, é baseada nessas verdades, extraído desses textos bíblicos. Aqui você tem os textos de Mateus 5:8, né, que fala sobre essa questão de um coração puro, né, como uma bem-aventurança, é uma característica de um cristão, um coração puro ou sem malícia, né? Você tem Romanos capítulo 6, verso 22, que nós já lemos aqui, né? Agora que a gente foi libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tenham o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Hebreus 12, 14, siga a paz, busque a paz, corra atrás da paz e da santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. É uma evidência clara de que a pessoa foi salva, é uma vida de santificação. É o fruto
Como é que eu conheço uma pessoa de fato regenerada e crente? Jesus falou: pelos frutos conhecereis os meus discípulos. É isso que ele está dizendo em outras palavras. A vida de santificação revela, denuncia que eu fui justificado, que eu sou uma pessoa regenerada. Uma vida incoerente, ou uma vida em pecado, uma vida desregrada, em desobediência a Deus, manifesta que eu não fui salvo. Tem alguma coisa errada aqui, na minha teologia ou na minha experiência, se eu afirmo o contrário disso. Então, todos esses textos confirmam, corroboram, embasam essa verdade bíblica, de que uma pessoa que foi justificada, que foi adotada como filho, ela vai viver uma vida agora de santificação, ela vai crescer em santificação. Pedro capítulo 1, verso 15 e verso 16 nos diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos porque eu sou santo. Pedro então está concluindo também um raciocínio que ele desenvolve anteriormente sobre essa vida de coerência cristã. Não dá para dizer que eu sou um cristão e viver uma vida diferente daquilo que a Bíblia me pede. Por isso que ele está dizendo, pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, Levítico capítulo 11 e capítulo 19, sejam santos porque eu sou santo. Deus reivindica isso do seu povo. Em terceiro lugar, a santificação é uma experiência que vivifica o crente da vida espiritual e aproxima o crente de Deus. A nossa dinâmica de vida cristã é essa. Quando eu busco obedecer a Deus, confiando em Deus e vivendo uma vida de santificação, eu me aproximo cada vez mais de Deus. Toda vez que eu desobedeço, endureço meu coração e vivo a vida em pecado, mais eu me distancio de Deus. É quebrada a barreira de relacionamento e de comunhão. Então, quanto mais eu busco a santificação, mais eu vivo uma vida próxima a Deus, mais eu tenho vigor espiritual. É isso que esse capítulo 13, ainda no artigo 1, enfatiza. O domínio do corpo do pecado é neles todo destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras. Então, vamos lá, vamos tentar entender. Eu, um jovem de 18 para 19 anos de idade, vivendo uma vida para trás aqui, toda desregrada, dançando a dança de como o mundo pede, caminhando no caminho dos padrões dos comportamentos do mundo, buscando viver essa vida de acordo com os desejos do meu próprio coração. Por essas práticas eu criei em mim determinados comportamentos cíclicos e viciosos, de como lido com mulheres, de como lido com a verdade, de como lido com a justiça, de como levo vantagem para poder me dar bem numa coisa ou noutra. Então a gente vai acumulando determinados comportamentos pecaminosos que agora caracterizam a minha personalidade, o meu comportamento. Todas as vezes que eu me deparo com a situação, a tendência é que de forma inconsciente eu haja ou reaja de acordo com aquilo que está acumulado em mim. Isso é natural, Aí, esse jovem aqui é um dia atraído pelo Evangelho, alcançado pela graça de Deus, é operado nele o convencimento do pecado, ele reconhece o seu estado, se arrepende, crê em Cristo Jesus e é justificado pela graça de Deus. Joia! Ele foi salvo da culpa do pecado que era sobre ele, mas ele carrega toda a carga de comportamento que ele aprendeu e absorveu na vida dele. É aí que entra agora esse processo de santificação. Deus vai agora me reeducar.
Deus vai quebrar em mim e enfraquecer esses mecanismos que foram acumulados na minha vida e no meu comportamento. É isso que é a santificação. Consequentemente, eu vou começar uma vida agora, lidando com essas incoerências e contradições em mim. A minha tendência natural, ainda que salvo, regenerado, justificado, é agir ou reagir de acordo com aquilo que eu aprendi na vida. E aí vai o processo de quando eu agir em conformidade com esse meu comportamento, e que isso vai contrário ao que a Bíblia diz, o Espírito Santo de Deus vai começar a me convencer disso. Vai ser fácil me desvencilhar desses comportamentos acumulados e adquiridos? Não. E essa que é a luta, e aí que se estabelece o conflito. Muitas vezes eu vou ser apanhado, me comportando, pensando, reagindo de acordo com aquilo que eu aprendi. Vou. E é esse o processo de santificação, do convencimento do Espírito de Cláudio. Não é dessa forma. Não é por aí. Agora, isso vai se dar na medida em que eu vou buscando conhecer a palavra de Deus, lendo, meditando nela, conhecendo a vontade de Deus, do que Ele quer para mim, como Ele quer que eu viva e o agrade, e o Espírito Santo me fortalecendo nesse conhecimento e me desafiando a tomar decisões e escolhas coerentes com a palavra de Deus, confiando em Deus e obedecendo a Deus, ainda que aquilo vá de encontro ao que o meu coração pede. É esse o processo de santificação. A gente vai apanhar muito, até chegar em Sião, a gente vai apanhar muito ainda da natureza pecaminosa. Mas o que é que marca um crente? Uma pessoa que foi regenerada e um eleito? É que todas as vezes que ele age contra ou não em conformidade com a palavra de Deus, a consciência dele o acusa. O Espírito Santo me diz: olha, não é isso, não é por aí. Isso me entristece. E conforme a Bíblia diz, é uma tristeza que não é para a morte, mas é para a vida, para me levar a arrependimento, para que eu admita, para que eu confesse a Deus a minha culpa. E a Bíblia diz que o sangue de Cristo está disposto para me perdoar e me purificar todas as vezes que eu precisar. Essa é a dinâmica da vida de um crente nesse processo de santificação. É uma experiência que cada vez mais que eu venço o pecado ou enfraqueço a minha natureza, e toda vez que a Bíblia me diz que Cristo, quando morreu naquela cruz, Ele levou cativo ali o meu pecado, e eu fui morto com Ele na cruz. E eu preciso me convencer disso, para que todas as vezes que o pecado queira me sugerir um comportamento, eu dizer: fica na tua que tu já morresse. Entender isso e viver em obediência a Deus. Agora, claro, a gente sabe, e a gente tem que ser franco e honesto, Deus não espera de você perfeição, porque Ele sabe quem você é. O que Ele espera de mim e de você? Honestidade, franqueza, transparência na relação com Ele. O pecado está pegando em você? Abra com Deus. Você caiu e cometeu o pecado? Não fuja dele, não negue o seu pecado. Assuma com Deus, confesse a Deus, peça a Deus misericórdia. É essa relação que Deus quer. O Espírito Santo habita em mim e você para nos levar a isso. Porque todas as vezes que a gente entende, que a gente admite, que a gente busca acertar, que a gente quer obedecer, na gente é dado um vigor espiritual novo e a gente se aproxima de Deus. O domínio do corpo, então, é neles todo destruído, as suas várias concupiscências mais e mais são enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras. Romanos capítulo 6, verso 12 a 14, Romanos 6, 12 a 14, diz assim o texto: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões.
Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. É o conselho de Paulo. E também escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 7, no verso 1, ele diz o seguinte: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Veja o conselho da palavra de Deus, como é bom para a gente ouvir isso. Mas a gente não acaba aqui. Deixe-me andar um pouquinho só com vocês. A gente tem tempo ainda aqui. Pelo menos eu tenho aqui, eu acho que 16 minutos. A gente não colocou como objetivo, mas é só para enganar vocês. Tem aqui como objetivo também. Entender que a santidade é uma experiência que provoca uma contínua luta entre a carne e o espírito. Um cristão é alguém que vive em conflito interior. Porque o que acontece com a gente? Nós tínhamos antes uma natureza caída, corrompida, pecaminosa. Quando nós fomos atraídos pela graça de Deus e nós entregamos o nosso coração a Cristo, a gente foi regenerado e foi justificado. Há uma nova natureza em nós agora. A palavra regeneração significa isso. Foi gerado vida onde não havia vida. Agora a gente tem uma natureza nova, a natureza espiritual, e a gente tem agora a natureza caída, corrompida. Essas duas naturezas vivem um conflito, porque essa aqui quer acertar e fazer a vontade de Deus, e essa aqui quer fazer a vontade da carne. Entenda uma coisa, essa natureza caída nunca vai se converter. O que tem que haver em minha vida, então, é que eu preciso buscar crescer em santificação, conhecer a Deus, me utilizar dos meios de graça que Deus me concedeu, a sua palavra, a vida de oração, a comunhão dos irmãos, o aprender, o ser ministrado ao coração, para que essa natureza cada vez mais se fortaleça e essa natureza cada vez mais se enfraqueça. Mas quando eu não uso os meios de graça, quando eu sou um crente desleixado, quando eu não busco as minhas devoções com Deus, quando eu não leio a palavra, quando eu não busco depender de Deus, quando eu não tenho uma vida de oração, essa natureza aqui, claro e evidentemente, se enfraquece. E essa aqui, naturalmente, se fortalece. E aí é onde você vai apanhar e apanhar do pecado. E vai viver com a sua consciência ferida o tempo todo. Então, é preciso você buscar a Deus e os meios de graça que Ele te concedeu para você ter uma vida vitoriosa sobre o pecado. Então, a santificação é uma experiência que provoca contínuo conflito ou luta entre a carne, a natureza caída e o espírito. A Confissão de Fé, no capítulo 13, no artigo 2º, nos diz assim, que esta santificação é no homem todo, porém incompleta nesta vida. Ainda persistem nele a corrupção, e daí nasce uma guerra contínua, a carne lutando contra o espírito e vice-versa, né? Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo aqui, veja, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele já acabou as viagens missionárias dele todas, já era um experiente. Estava aí querendo ir a Roma. E vejam o que ele fala no capítulo 7 de Romanos, para você ver que essa luta é constante e contínua até que a gente parta para estar com Cristo ou até que Cristo volte para nos buscar. O capítulo 7 de Romanos, a partir do versículo 7, ele está falando sobre a lei e o pecado. E vejam o que ele fala aqui, no verso 19. Deixa eu usar mais, deixa eu a partir daqui. O verso 14.
Ele está dizendo, olha, porque bem sabemos que a lei de Deus, a lei moral de Deus, é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, ou seja, vou de encontro à lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, ou seja, o meu novo homem, o crente que há em mim, que tem desejo de amar a Deus. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, a natureza caída. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, eu não tenho merecimento próprio, é isso que Paulo está dizendo. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Aí entra o verso 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, ao homem espiritual, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo está aqui confessando, expressando o conflito que ele vive. Eu sei o bem que devo fazer e que desejo fazer, mas toda vez que eu vou fazer esse bem, me deparo com o mal que habita em mim e me empurra a fazer aquilo que eu detesto. Não é? Então, ele está aqui expondo isso. Gálatas, capítulo 5, versículo 17, vai falar sobre esse conflito de forma muito clara. Esse texto é clássico, é conhecido. E Gálatas 5,17 fala sobre essa luta, esse conflito interior que há no coração de todo crente. E ele diz, e entendam carne aqui, a gente não vai ser grego não, viu? Helênico não, na filosofia, né, do dicotomismo entre a matéria e o espírito. Não é isso que a Bíblia está falando, não. Quando ela fala de carne, não está falando do nosso corpo ou da nossa matéria. Está falando da natureza espiritual caída que a gente carrega e que é inclinada para o pecado. Então, muitas vezes a Bíblia chama isso de carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. E aqui a ideia é essa, que o espírito luta contra a carne para que ela não faça o que porventura seja do querer dela. Então, há um conflito no coração de todo crente entre a minha natureza caída, que quer fazer a vontade dela, que é contra Deus, em rebelião contra Deus, e a minha nova natureza espiritual, que quer lutar para que essa natureza não me domine. Então se estabelece esse conflito dentro de cada crente. 1 Pedro capítulo 2, verso 11, nos diz o seguinte, 1 Pedro 2, 11, ele diz, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, ou o espírito aqui. Então, o conflito existe? Existe. Não é? A gente tem que tentar mascarar isso? Não. Não é? Deus quer que você seja honesto. Pecados, pastor, no meio da igreja, surpreendem? Não. Todos nós carregamos uma natureza pecaminosa. Você tem suas lutas, eu tenho as minhas lutas. O fato de eu ser pastor e crente não quer dizer que eu não tenho essas lutas. Tenho essas lutas. E tento dizer não a essa natureza pecaminosa que habita em mim. Volto a repetir, o que Deus quer da gente é sinceridade e não hipocrisia. Por fim,
Aí a gente encerra. A santificação é uma experiência de vitória e de crescimento em graça. Mais uma vez, a confissão de fé, no seu capítulo 13, artigo 3, diz que nesta guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que ficam, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo, o novo homem vence, e assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Esse é um caminho de vitória, né? Se você foi alcançado, se você foi regenerado, você vai vencer, né? Porque Cristo venceu, e porque quem habita em você é o Espírito Santo de Deus, para fazer você experimentar a vitória. Então, você vai crescer, você vai vencer o pecado, né? E essa é a nossa dinâmica da vida. Tem um pecado que está me incomodando muito, né? Eu estou lutando contra ele, eu vou vencê-lo, né? Mais cedo ou mais tarde. Ele não vai me inquietar tanto quanto já me inquietou. Mas aí, quando eu dou uma respirada e aliviada, aparece outro. E já vai para a luta contra esse outro, né? E aí eu venço, dou uma respirada, me sinto fortalecido, e aí aparece outro. E aí, sucessivamente, esse trabalhar do Espírito Santo no coração da gente, que vai levar a gente a cada vez mais ser parecido com Cristo Jesus. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Eu e você, nós somos pedras brutas, que estão sendo lapidadas pelo Espírito Santo de Deus para nos tornar uma joia perfeita parecida com Cristo. É isso que é esse trabalho do Espírito Santo, né? Romanos capítulo 6, verso 14, nós já lemos esse texto aqui com vocês, já 2 vezes passamos por ele, que fala exatamente disso, para que não habite, né, no nosso homem interior essa natureza caída, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim debaixo da graça. Texto de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, nos diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, cada vez mais nós somos então talhado e tornado parecido com Cristo. E para fechar com vocês, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que nos diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Ele derrame sobre nós graça e favor. Só mais um aqui para a gente fechar. Eita, eu nem passei isso com vocês, né? Passei direto. Não, eu sou triste. Desculpem. A santificação, além de ser compreendida, isso aqui é importante, por favor, guarda isso no seu coração. A santificação, além de ser compreendida, o que é que a gente está fazendo aqui com vocês hoje? A gente está buscando compreensão dessa doutrina. Mas além de você conhecê-la ou de compreendê-la, ela deve ser buscada. Você precisa buscar a santificação. Seguir a paz, ou seja, buscai a paz com todos, e buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, compreender, buscar, mas acima de buscar, a santificação, além de ser buscada, deve ser vivida, né? Experimentada na prática. Compreender, buscar, viver a santificação. E certamente Deus vai abençoar a sua vida. Em síntese, o que é que nós aprendemos aqui? Que a santificação é a restauração da imagem de Deus em nós. Sede santos, porque eu sou santo. Que ela nos concede condições para viver neste mundo tão difícil, como alguém que é separado. A palavra santo
significa exatamente separado. Eu fui tirado do mundo e separado para Deus. Eu devo viver agora em santidade ou em santificação. E em terceiro, ela nos dá um vislumbre da vida em glória, da vida que a gente vai experimentar no final. Concluindo, santifique-se, né? Busque cada vez mais essa vida que agrada a Deus. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça necessária. Então, se você ouvir alguma pessoa por aí, em algum momento, dizendo assim, a respeito das doutrinas da eleição ou da predestinação, dizendo que eu sou um salvo, independente de que eu estou vivendo uma vida desmantelada, você vai dizer, né? Tu não ouviu nem um psiu, quanto mais o chamado de Deus, né? Não entendeu absolutamente nada. Porque a evidência de uma pessoa regenerada e salva é uma vida santa, né? Porque Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Que Deus nos abençoe, nos dê a graça necessária para que a nossa vida possa glorificar a Deus e ser o bom perfume de Cristo numa sociedade tão distante do Senhor. Vamos orar ao Senhor, falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado por Tua palavra, Senhor Deus, que é tão consoladora, ao mesmo tempo que nos exorta a compreender e a buscar viver uma vida que agrade ao Senhor. Pai, nós agradecemos porque a Tua palavra nos promete que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É nessa promessa, nessa esperança, que a gente caminha lutando contra a natureza caída que há em nós e que tantas vezes pulsa e nos sugere, Senhor Deus, comportamentos, pensamentos e atitudes que desagradam ao Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a viver uma vida transparente, sincera e honesta contigo. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a crescer em santificação. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a crescer nos meios de graça. Ajuda-nos a ter uma vida de estudo da Tua palavra proveitosa, abundante. Abre nosso entendimento, fala ao nosso coração, nos ajuda a ter uma vida de devoção íntima com o Senhor, de oração, de proximidade com o Teu Espírito, para que Ele seja o nosso mestre, o nosso instrutor, o nosso consolador, o nosso guia, para que Ele possa talhar em nós o caráter de Cristo Jesus a cada dia. Perdoa os nossos pecados, purifica as nossas vidas e nos leva a viver uma vida que agrade a Ti, Senhor. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém.